Bom dia, queridos, amados irmãos e irmãs. Hoje, domingo, primeiro dia de semana, último domingo do mês. Mais 2 dias já estaremos entrando no mês de outubro. E isso já é final de ano, né, queridos? Final de ano já. Logo mais 10 horas da manhã, teremos culto da família. Então, meu convidado, esteja aqui para que a gente esteja celebrando junto esse dia memorável da família, né? Continuando aqui, 1 João capítulo 2, versículo 24 a 29. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que dele fez, que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, com ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amados irmãos, aqui João está falando, portanto, que desde o princípio ouviste. Quando se apresenta o princípio de todas as coisas, desde o Éden, a palavra já vem nos ensinando, nos orientando que devemos permanecer no Senhor. O grande erro de Adão que não permaneceu. Ali o Senhor vinha todos os dias ter comunhão com Adão. E o Senhor nos gerou, nos fez nele para que tivéssemos comunhão com ele. Então era uma comunhão plena do homem com Deus, mas pela desobediência ocorreu o desligamento, a separação, a morte. E ficamos destituídos da graça e da glória de Deus até Jesus. E Jesus veio restabelecer todas as coisas. Ou seja, veio da forma aquilo que tinha sido desinformado, né? Veio da forma novamente. E nos fez a promessa de permanecer, que ele tem os meus mandamentos e guarda. Eu e o Pai viremos e nos manifestaremos a ele. Ter os mandamentos e guardar no nosso coração. É imprescindível que nós tenhamos os mandamentos de Deus em nosso coração. Mas para isso temos que continuamente ler, meditar nas Sagradas Escrituras, buscar essa intimidade com o Senhor, buscar ter essa intimidade, esse relacionamento. Somente através das Escrituras podemos ter isso. João está falando de Jesus, que ele andou com Jesus, é que está ensinando ali os cristãos que estavam dispersos na região da Ásia Menor. Ele diz assim, olha, essa é a promessa que dele nos fez, a vida eterna. O Senhor fez uma promessa, tá? Que todos aqueles que receberem Jesus, fazer uma decisão por Jesus, têm a promessa da vida eterna, uma vida eterna. Não mais morre, não morre mais, mas parte da morte para a vida. E aqueles que não têm Jesus, parte da morte para a morte, a segunda morte. A separação por completo da presença de Deus e do Senhor. Por isso que eu tenho falado, queridos, muitas e muitas vezes, não sobre um credo religioso, mas fazer uma decisão por Jesus Cristo. Abandonar os ídolos vãos, as imagens de escultura que tomaram conta do coração do ser humano,
que foram apresentadas aí como solução, mas não é a solução, é a degradação. E fazer uma decisão para que nós possamos viver essa promessa da vida eterna. E olha que ele fala aqui o versículo 26. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Muitas pessoas vêm e falam, não, vê lá, a coisa não é assim, bem assim, não, sabe? Isso não é do jeito que os crentes falam, não. Na verdade, isso não é verdadeiro. E começa a botar tanta confusão. E aqueles que não têm Jesus acaba caindo nessa confusão, caindo nesse engano do inimigo que usa pessoas. O diabo não vai vir pessoalmente falar contigo, vai usar pessoas, tá certo? Então aí vai acontecer o quê? A pessoa vai se deixando cair e acaba se afastando da fonte das águas vivas. Aí perde o direito da filiação e perde o direito de entrar também na vida eterna. Então é muito sério, temos que ter muito cuidado. Olha o que ele fala aqui, o versículo 17. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, ou seja, o Espírito Santo que nós recebemos através do batismo, da nossa entrega, nós recebemos o Espírito Santo, ela permanece em nós. E não temos necessidade que outro nos ensine, porque o Espírito Santo nos traz a revelação da Sagrada Escritura, através da unção que está na nossa vida, através desse novo nascimento, é um novo nascimento em Cristo Jesus. Aí a revelação vem através do Espírito Santo. Eu vou ler a palavra, mas não mais sem sentido. Quando tem, às vezes a pessoa lê, mas fala, pastor, não estou entendendo nada. Mas como eu tenho realmente um Espírito Santo dentro do meu coração, eu começo a ler, ele começa a mostrar para mim o que está por trás das letras. Aí eu vou começar a viver debaixo dessa unção, debaixo desse poder, debaixo dessa graça, debaixo da virtude dele. Porque a unção nos ensina, o Espírito Santo nos ensina as coisas que é verdadeira, a palavra que é real, que é verdadeira, não é enganosa. Não há mentira nisso. Temos que tomar muito cuidado com as falsas doutrinas, querido. Com as falsas doutrinas, falsos ensinamentos, que muitas vezes se dá até o nome de evangélicos. Tá certo? Mas deturpam a palavra. Então nós temos que estar numa igreja onde realmente conhecer o pastor. Como que é o meu pastor? Né? É uma pessoa com integridade? Como que é a vida dele social, né? A vida dele na família? Como é que é a interação dele? Ou se é somente na igreja? Aí nós vamos conhecer o pastor e ver se realmente dá para caminhar com ele, porque a verdade está nele quando ele tem essa verdade no coração dele. Assim nós temos que ser também para que nós permaneçamos nele, refletindo, como nós vimos ontem, o bom cheiro de Cristo, a suavidade do Espírito Santo, refletindo para que os outros sintam isso. Para que agora ele diz assim, ó, e agora, filhinho, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não seremos confundidos por ele na sua vinda. Aqueles que estão no Senhor praticam as mesmas obras que ele. E ele vai voltar a qualquer momento, querido, a qualquer instante. O Senhor vai estar retornando. Nós vimos aí, que eu já falei, a festa das trombetas. As festas das trombetas anunciam a vinda do Salvador. Para os judeus é a vinda, para nós é o retorno. Está tudo aí acontecendo, para estar estabelecido o terceiro templo. Tudo está cooperando para o retorno do Senhor. E assim, queridos, que o terceiro templo estiver estabelecido, pode estar certo ser um relâmpago, um agir, e o Senhor está voltando. E nesse momento, aqueles que não sejam confundidos por ele, aqueles que não estão em Cristo, ele não vai ser confundido. Agora que eles estão nele, serão reconhecidos por ele.
e permanecerão com Ele por toda a eternidade. Agora, tudo isso, querido, é uma decisão de cada um. A decisão não é minha, a decisão de cada um. Cada um tem o direito de fazer a decisão que quer, né? Se sabeis que ele é justo, sabeis que todos aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se sabemos que ele é justo, aquele que temos que praticar a justiça. Praticando a justiça, somos nascidos dele. Amém, querido? Amém? Que vocês tenham uma semana ricamente abençoada, uma semana de resposta e oração. Nós vamos na campanha do Daniel até o dia 4 agora. Dia 4 a gente encerra essa campanha. Aí já vai chegar o Projetando 2026. Então, amados irmãos, fica firme, não desistam jamais. Tá? Busque o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém, querido? Tenha um domingo abençoado com a família, em nome de Jesus.